Se nós analisarmos a PTF da agropecuária brasileira, nós vamos observar que desde 75 e até os nossos dias, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas no ano de 97, ela dá um salto, né? Ela tem ali uma quebra e passa a crescer de uma maneira muito mais expressiva. Se entre o período de 75 e 96, a PTF brasileira cresceu 3,02% ao ano, a partir de 97, ela passa a crescer a 4,28% ao ano. Lembrando que entre os países agrícolas mais importantes do mundo, essa é a maior PTF que existe. A PTF dos Estados Unidos é menos do que 1% ao ano, exatamente porque ela já é moderna demais, né? Então, a agropecuária norte-americana, para ela crescer a taxas muito superiores, é muito difícil, enquanto que o Brasil não era assim, e, portanto, o Brasil experimenta uma transformação tecnológica muito importante. É por essa razão, ou talvez por esse indicador que é tão significativo e tão expressivo, que é o que nos permite dizer que, a partir do final dos anos 90, nós passamos a observar, no caso brasileiro, uma nova fase, ou um novo padrão agrícola e agrário que transformou esse setor agropecuário, como eu disse antes, numa verdadeira máquina, uma espetacular máquina de produção de riqueza. Mais do que isso, é o setor que vem salvando a economia brasileira há pelo menos 30 anos. Bom, continuando, portanto, essa tabela é uma tabela que também vai mostrar como que isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Se nós pegarmos os países exportadores e nós pegarmos os 4 países importadores de alimentos mais importantes do mundo, e se nós compararmos um período de aproximadamente 25 anos, esse é o papel do Brasil. Ou seja, lá em 1990, o Brasil já era um país com alguma importância como exportador de alimentos, né? Esse número aqui significa simplesmente o saldo comercial na exportação de alimentos. Então, vocês podem ver que lá em 1990 os Estados Unidos já era importante, a Austrália, e o Brasil também. O Brasil já tinha ali um papel com algum destaque. Mas vejam bem o dado de 2013, né? Em 2013, ou nos anos mais recentes, o Brasil se torna o mais importante país exportador de alimentos do mundo, em termos do saldo comercial que ele é capaz de produzir, deixando, inclusive, um país como os Estados Unidos numa posição bem menor relativamente ao caso brasileiro. Então, essa é uma outra evidência, que é a evidência da capacidade produtiva da agropecuária brasileira nesses anos. Ora, isso tudo precisava ser explicado. Nós precisávamos de uma interpretação sobre isso. E aí um conjunto de autores, entre os quais o professor Buaynain, que aqui está, nós fizemos esse esforço. Nós fomos atrás dos nossos colegas, dos especialistas, né, e resolvemos publicar um livro. Ficamos um ano nessa atividade, convidamos 57 colegas que são especialistas em diferentes subtemas, né, relativos a esse setor agropecuário. E aí nós produzimos esse livro, que é um livro de mais ou menos 1.200 páginas, ele tem 37 capítulos, e é a nossa interpretação. Nós oferecemos ao distinto público, aos colegas, aos interessados, todos aqueles que têm algum interesse em compreender as regiões rurais brasileiras, nós oferecemos esse livro, que é um livro que não foi vendido, ele foi distribuído gratuitamente àqueles mais diretamente envolvidos. Ele está disponível na internet, qualquer pessoa pode baixar esse livro, que não existe mais, né? A primeira e única edição desse livro, ela está esgotada, né? E nesse livro, portanto, a gente oferece uma interpretação sobre o que significa esse novo momento, essa nova fase, esse novo padrão agrário e agrícola. E, portanto, nessa parte seguinte da minha exposição, em alguns minutos, eu vou apenas trazer algumas pinceladas, né,
sobre como nós faríamos essa interpretação. É claro que não haverá tempo, né, não poderemos detalhar demasiadamente todos os aspectos que seriam relevantes. Alguns dos slides, inclusive, eu farei um comentário brevíssimo, ou talvez nem leia, mas eu quero chamar, portanto, a atenção de vocês. A primeira pergunta é essa: o que significa esse tal de novo padrão agrário e agrícola? Ora, nesse caso eu cito uma frase de um capítulo que tem como autor o próprio Boy Naim, que logo falará depois de mim, né? Ele escreve lá no seu capítulo desse livro, ele escreve: bom, esse novo padrão, ele é um novo padrão porque agora nós temos um setor que introduz o capital em todas as suas modalidades. Tudo que o capital possa mobilizar e que tem naturezas relativamente distintas, começa a surgir no desenvolvimento da agropecuária, né? E, particularmente, ao assim fazer, ou seja, a atividade cada vez mais depender de capital, nas suas várias modalidades, isso significa, por exemplo, que algo muito presente na história brasileira, que foi o papel da terra, começa a perder a sua importância. Porque, no passado, a produção agropecuária, ela aumentava, aumentando a área plantada, enquanto que, mais recentemente, nesse novo padrão, nessa nova fase, cada vez mais é importante você ter resultados maiores por unidade de área, por unidade de capital, por unidade de trabalho, né? E, portanto, expandir apenas a área plantada não basta mais.